Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Tá vendo aqui atrás, nação? Pois é, aqui é o Ninho do Urubu. Daqui a pouquinho, às 9h30, o Mengão Queridão vai realizar o seu treino aqui para às 16 horas embarcar para Uberlândia. Amanhã tem jogo do Flamengo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. E nós iremos cobrir com imagens exclusivas do canal Central do Fla o treino das 9h30 e a coletiva de imprensa que será realizada no Ninho do Urubu. Então eu convido a vocês a acompanharem conosco no canal Central do Fla, ao vivo, tudo que vai rolar de trabalho nesta manhã de terça-feira lá no Clube de Regatas do Flamengo. Mas olha só, já chegando, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque é muito importante a sua inscrição. Você não paga absolutamente nada para se inscrever e ainda ajuda o canal a permanecer aqui, trazendo a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos todos os dias sobre o Flamengo. Não esquece de nos recomendar. Propaganda boca a boca é a alma do negócio. Você nos recomendando, você nos ajuda a crescer e mostra para outros torcedores rubro-negros a existência dos nossos canais. Curtindo, o YouTube começa a nos divulgar para fora da nossa bolha. Então eu conto com a ajuda de vocês para a gente continuar crescendo através da sua inscrição, do seu like e da sua recomendação. E é claro, comentem aqui colocando sempre a sua cidade e o seu estado. Eu não dou conta de responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários e aprendo muito com vocês. Valeu? Nação, tem anúncio feito, tem jogador que pode sair, tem janela de transferências que já fechou, tem muita coisa para a gente conversar agora, tá? Bom, eu venho contando para vocês nos últimos dias sobre o esforço do Felipe Luiz em conseguir convencer o Eric Pulgar a renovar o seu contrato com o Flamengo. O Eric, que não queria mais renovar com o Flamengo por uma frustração que teve pela pouca valorização salarial que recebeu da última gestão rubro-negra. O Felipe vem falando em todas as entrevistas da importância do Eric Pulgar, que o Eric Pulgar é jogador nível Barcelona, que o Eric Pulgar é indispensável para o esquema de jogo dele, e não é que deu certo. Eu falei com vocês que o Felipe ia tocar no coração do cara para depois o Boto tocar no bolso, né? Deu certo. Eric Pulgar já avisou ao Flamengo que topa renovar o contrato com o Clube Rubro-Negro, sim, dando sinal verde para o Mengão Queridão poder iniciar as tratativas com ele. Bom, a parte do Felipe Luiz já foi feita. Eric Pulgar, que tem contrato até 31 de dezembro deste ano, agora espera pela parte de José Boto, para que a parte financeira o satisfaça tanto quanto a parte carinhosa do Felipe Luiz e do reconhecimento, porque o ser humano não quer só reconhecimento financeiro. O ser humano quer uma valorização financeira, mas ele quer também uma valorização profissional, uma valorização pessoal. E o Felipe vem fazendo isso desde que assumiu o Flamengo, elogiando o volante em todas as coletivas que ele deu até então. Então a valorização pessoal já chegou até o Eric Pulgar e foi essa valorização que o fez mudar de ideia. Agora o Zé Boto tem que trabalhar para poder formular uma proposta financeira que agrade o Eric Pulgar. Mas essa renovação com o Eric Pulgar é igual caça-cervo. Você não pode errar. Você não pode fazer barulho. O mínimo sinal de barulho, o cervo foge. A mesma coisa vai ser com o Eric Pulgar. O Zé Boto precisa fazer a proposta certeira, aquela que vai agradar de verdade ao Eric Pulgar. Por isso, ele já começa a conversar com o staff do atleta para dar de uma cajadada só a pancada necessária para acertar com o volante rubro-negro. Aí eu pergunto para vocês, essa renovação com o Pulgar é uma boa ideia do Flamengo? É o que o Flamengo deveria fazer ou já deveria ter feito há muito tempo? Ou vocês acham que o Pulgar não é nada disso, tá chorando muito para quem joga pouco e devia era deixar o jogador sair livre no final do ano? Coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião aqui no nosso canal ela é fundamentalmente importante. É a coisa mais importante do nosso canal, a sua opinião. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre a janela de transferências. A janela de transferências no mundo todo, ela se encerrou ontem, tá? Então,
no mundo todo não, né? Na maior parte do mundo, futebolisticamente falando, ela fechou ontem, dia 3 de fevereiro. Na Inglaterra, por exemplo, alguns clubes que tinham negociações em andamento, eles precisaram assinar um formulário e entregar na Federação Inglesa e na UEFA para poder terminar de concluir as negociações que eles estavam fazendo. Então, se tivesse algum jogador do Flamengo em reta final de negociação com algum clube inglês, essa negociação poderia continuar acontecendo se o clube, desde que o clube tivesse preenchido esse formulário para poder dar o término da negociação nos próximos dias, tá? Só que o único jogador que abriu negociações com clubes da Inglaterra nesta janela foi o Carlos Alcaraz. E ontem o Carlos Alcaraz foi apresentado pelo Everton da Inglaterra. O Carlos Alcaraz, a partir de agora, terá 15 jogos para poder ser titular em 6, para obrigar o Everton a comprá-lo. Vocês entenderam bem, né? São 15 jogos da Premier League, mais os jogos da Copa da Inglaterra. Nesse momento, dá 16 jogos para o Alcaraz ser titular em 6. Se ele conseguir ser titular em 6, aí a cláusula de obrigatoriedade de contrato, ela fica ativa, e aí o Everton tem que pagar 18 milhões de libras pelo jogador, sendo 15 milhões imediatamente e 3 milhões em cima de outras metas que o Carlos Alcaraz deverá alcançar. Mas calma, nenhuma meta absurda ou impossível de alcançar. Particularmente, eu quero perguntar para vocês se vocês acreditam que o Alcaraz vai conseguir ser titular do Everton nessas partidas que ainda faltam. Hoje faltam 16 partidas do Everton, que está na 16ª colocação da Premier League, com 26 pontos em 23 jogos disputados. O Everton só está à frente do Wolves, do Leicester, do Ipswich e do Southampton. Ou seja, ele está 2 posições acima da zona de rebaixamento. O número de pontos dá uma certa tranquilidade para eles. Eles estão com 26 pontos, o Wolves 19, o Leicester 17, o Ipswich 16 e o Southampton 9. Então, o Everton não deve entrar na zona de rebaixamento. Mas o time, por não ser tão bom assim, de repente o Carlos Alcaraz consiga mesmo entrar de titular logo de cara. Agora, Fabrício, e se ele não for titular? Aí eles podem devolver o Carlos Alcaraz ou fazer um novo contrato para o Carlos Alcaraz com novas metas, para ele poder ir ficando por lá, e vai depender do que ele criar lá na Inglaterra. Bom, falando em janela de transferências, o Flamengo ainda procura por um atacante, né, pessoal? Ontem eu trouxe para vocês a informação do uruguaio, parceiro do Arrascaeta e parceiro também do Varela e do Nicolás de la Cruz na seleção uruguaia, o Miguel Merentiel. Miguel Merentiel é um dos nomes que o Flamengo estuda para poder trazer ao longo desse resto de janela até o dia 28 para o Mengão Queridão. O Flamengo quer um atacante com mobilidade, que saiba fazer gols. Do lado esquerdo, o Flamengo trouxe o Juninho. Do lado direito, o Flamengo ainda estuda quem poderia vir. Mas antes de nomes como o de Miguel Merentiel aparecer, a torcida rubro-negra gostava muito do nome do Vitor Roque, ex-Cruzeiro, ex-Atlético Paranaense e agora no Barcelona, emprestado ao Real Betis. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo com o Vitor Roque, porque envolve também o Cúcio Hernandes. Cúcio Hernandes também foi um nome muito especulado, ainda na gestão de Rodolfo Landim, para poder substituir o Gabriel Barbosa. Até algumas sondagens ocorreram por parte do Marcos Braz ao clube dele lá da MLS, e o nome do Vitor Roque e do Cúcio Hernandes estão entrelaçados nesse exato momento. O Vitor Roque não está tendo uma boa passagem lá para a Europa. Se casou aqui no Brasil antes de ir para a Europa e a esposa já pediu o divórcio dele lá. A esposa, inclusive, relata que a pressão dele não ter conseguido fazer o sucesso imediato no Barcelona que fez aqui no Brasil
o deixou temperamental, o deixou nervoso, ao ponto dela ter que perguntar para ele se podia pegar uma comida na geladeira, porque ele vetava ela de tudo, de tão nervoso que ele ficava. Resultado, a menina acabou pedindo a separação dele e dizendo que a cabeça dele não tá legal. No Barça, ele não conseguiu espaço e foi emprestado ao Real Betis com opção de compra. O Real Betis não vai exercer a opção de compra em cima do Vitor Roque, ou seja, deve devolvê-lo ao Barcelona. Neste exato momento, o Vitor Roque está lesionado, ele está com ligamento do tornozelo esquerdo em tratamento e só deve voltar no dia 21 de fevereiro. Portanto, vai perder 4 ou 5 jogos do Betis até lá. O Betis não vai ficar com o Vitor Roque justamente porque está em negociações com o Cúcio Hernandes e pode pagar até 16 milhões de dólares pelo atacante. Então o Flamengo, que outrora já sonhou com o Cúcio Hernandes, pode tirar o cavalinho da chuva, porque agora ele deve se transferir para o Real Betis. Em compensação, com a desvalorização que o Vitor Roque vem sofrendo, de repente o Flamengo consiga conversar com o Barcelona para conseguir o empréstimo do atacante. Só que o Flamengo só conseguiria esse empréstimo aí mais para próximo do meio do ano, porque o Real Betis está negociando com o Cúcio Hernandes, mas para o meio do ano, para a janela do meio do ano, não para essa janela agora, a chamada janela de verão europeia. Vitor Roque seria uma boa para o Flamengo? Ele foi comprado pelo Barcelona por cerca de 40 milhões de euros. E hoje já teve uma desvalorização gigantesca e está na casa dos 20 milhões de euros. O valor dele lá despencou nos últimos anos. O atleta não queria retornar ao Brasil, mas sem espaço lá na Europa, de repente, se o Flamengo conversar bem com os agentes do jogador, trocar uma ideia legal com os agentes do jogador, talvez o Flamengo consiga o Vitor Roque por empréstimo de uma temporada e meia, até com a possibilidade de comprá-lo em definitivo. Vitor Roque é muito novo ainda, tem apenas 19 anos e sonha em ir para a seleção brasileira. E tem um detalhe, pessoal, o Cássio deu uma entrevista recentemente à CNN, onde ele diz que treinou no Ninho do Urubu em determinado momento, que o Flamengo emprestou o CT para o Corinthians e que ele ficou vislumbrado com a infraestrutura do Ninho do Urubu, que fica muito, mas muito à frente da infraestrutura do Corinthians e de outros clubes que ele já treinou, né? Sempre quando sai de casa, um clube empresta a estrutura para o outro poder treinar. E o Cássio rasgou elogios a infraestrutura do Ninho do Urubu. Cássio, goleiro, que era do Corinthians e que hoje está no Cruzeiro. Então, quem sabe, com Danilo, com Alexandro, com Felipe Luiz, né, com Pedro, com Gerson, o Flamengo consiga convencer o Vitor Roque a voltar para o Brasil, a passar uma temporada e meia no Mengão e, quem sabe, até ficar em definitivo aqui. Vitor Roque seria um bom nome para suprir a saída do Gabriel Barbosa. O Flamengo procura por um atacante. Não é a prioridade, mas o Flamengo procura sim por um atacante. Coloca nos comentários se o Vitor Roque seria uma boa para o Flamengo. Eu vou aproveitar e vou perguntar o seguinte para vocês também. Por 20 milhões de euros, o Vitor Roque seria um bom investimento? Vale lembrar que o jogador tem que aceitar voltar também, tá? Que o Barcelona faz qualquer negócio ali no Vitor Roque. Tem que ver se o Vitor Roque aceita voltar para o Brasil também, tá? Bom, pessoal, agora eu quero falar sobre Gerson com vocês. Já falei que a janela de transferências lá na Europa, nas principais ligas, fecharam. Mas está rolando um zoom sobre uma possível proposta do Real Madrid para tirar o Gerson do Flamengo na janela de verão, ou seja, logo depois do Super Mundial de Clubes. Essa proposta seria de qual valor? Essa proposta está na mesa do Flamengo? E o que pensa o Gerson? Bom, nessa segunda-feira, o Gerson perdeu seu avô materno, o avô por parte de mãe. E a gente, sabendo da possibilidade de uma proposta do Real Madrid por ele, a gente entrou em contato com pessoas muito próximas do Gerson, próximas mesmo, pessoal, para perguntar para ele como ele encararia uma proposta do Real Madrid. A resposta que a gente teve foi a seguinte: o Real Madrid talvez seja um dos poucos clubes no mundo em que o Gerson aceitaria deixar o Flamengo hoje para retornar à Europa. Se realmente pintar uma boa proposta
para o Gerson e para o Flamengo do Real Madrid, o Gerson não pensaria duas vezes. Sendo uma boa proposta para o Flamengo e para ele deixaria o Flamengo na janela de verão para ir para o Real Madrid. O jogador não se oporia. Se viesse uma proposta da Fiorentina, Gerson não sairia. Se viesse uma proposta da Juventus, Gerson não sairia. Se viesse uma proposta do Lyon, Gerson não sairia. Se viesse uma proposta do United, Gerson não sairia. Se viesse uma proposta do Liverpool, Gerson sairia. Se fosse uma proposta do Real, ele metia o pé. Essa foi a expressão utilizada na resposta a mim, tá? Então, o Real Madrid continua sendo o sonho de consumo de muitos jogadores e é um dos sonhos do Gerson para a carreira dele. Agora, qual é o valor da proposta? A proposta já chegou? Não. São só meras especulações, não chegou nada ainda para o Flamengo, sondagens acontecem sempre, mas não existe nada de oficial até o momento que possa tirar o nosso capitão da equipe rubro-negra. Aliás, antes que eu me esqueça, meus sentimentos, Gerson, a sua perda recente, a perda do seu vovô aí por parte de mãe, que Deus console os familiares e a sua mãe principalmente, né? Bom, mas se pintar tal proposta do Real Madrid e o Flamengo achar que é uma boa proposta, nós podemos perder o Gerson aí no meio do ano. Além dele, há a possibilidade também do Wesley sair no meio do ano, como o próprio Felipe Luiz disse. No meio do ano, o Wesley vai escolher em qual clube quer jogar. A saída para o Zenit é improvável e o jogador descarta veementemente sair para o Zenit. Mas o Zenit, guerreiro como é, ainda tenta convencer o Flamengo a vender o jogador. Mas não adianta nada. Mesmo que venha a proposta de 35 milhões de euros, o jogador deve recusar a proposta do Zenit. Nação, essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu vou correr lá para o Central do Fla para preparar tudo que vai ser a nossa primeira transmissão. Lembra que eu falei para vocês que esse ano seriam coisas boas aqui no canal? Pois é, já conseguimos, através da nossa empresa de comunicação, agora, o Resenha Rubro-Negra, há um ano já, é uma empresa de comunicação certinha, bonitinha, com os impostos pagos, tudo no esquema. Agora, comigo, formado em jornalismo, nós temos o acesso ao Ninho do Urubu e também às coletivas do Mengão Queridão. Então, ó, vou sair daqui correndo, vou lá pro Central do Fla e te espero lá no Central do Fla, se inscrevendo para a gente poder transmitir o treino do Flamengo lá no Ninho do Urubu e participar da coletiva de imprensa. Estou muito orgulhoso porque são 11 temporadas cobrindo esse clube que eu tanto amo e agora a gente está dando um passo a mais, um salto na transmissão para levar até você a melhor informação possível do Mengão Queridão. Eu ainda não estarei em loco pessoalmente, mas as câmeras do Central do Fla e do Resenha Rubro-Negra, a partir de hoje, abrem uma nova temporada em loco, no Ninho do Urubu e onde der pra gente cobrir o Flamengo, devidamente autorizados e cara crachá. Tamo juntos, se inscreva, curta, comenta, compartilha, vai lá no Central do Fla, já se inscreve, porque daqui a pouquinho eu abro a minha transmissão ao vivo lá do treino do Mengão. Obrigado, isso tudo é graças ao apoio de vocês e é graças a tudo que vocês fazem por nós. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negra.